para a gente fazer o estudo do Siddhartha Ribeiro, capítulo que a gente se propôs hoje, né? E eu estava contando, então, a história de como a Maria Floresta tinha me deixado interessado para chegar a esse capítulo, que foi essa semana. E aí, essa semana, quanto mais eu me preparava para fazer o estudo do capítulo, mas tanta coisa foi acontecendo, né? Outras lives, acabei sendo convidado, o estudo, tem o estudo na Gita na segunda, tinha a reunião Diálogos do Coração na quarta, tinha um outro estudo da Gita que me chamaram para fazer na quinta, tinha a live com o Edgar Leite na quinta de manhã, e aí aquele estudo foi ficando como sempre fica, a leitura do capítulo, para o final de semana, um pouco antes do horário, que é como eu fazia. Geralmente eu lia no sábado, para a gente fazer a discussão no domingo, né? Aí ontem, no sábado, eu fiquei às voltas também com a plataforma Moodle. Estou preparando a disciplina lá para a UFRJ, né? Conclusão, foi chegando o fim de dia, eu falei que coisa interessante, que eu não consigo iniciar esse capítulo depois de ter chegado, sei lá, quase a metade do livro, né? Eu não estou conseguindo. Eu falei, bom, eu não vou falar nada, porque eu já conheço um pouco também desse próprio ambiente, que o Siddhartha até menciona no livro, né? Que é de como essas coisas se dão espiritualmente quando você se empenha e faz a tua parte, mas não consegue dar conta em função do volume tão grande, né? Falei, as coisas vão acontecer, alguma coisa vai acontecer, não sei o que é, mas eu não vou falar nada para ninguém. E eu, essa semana, não vou preparar o. Aliás, eu estava com o livro aberto, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou nem ler o capítulo, o título do capítulo, que era tão interessante, que a Maria queria, eu estava tão interessado, eu não vou mexer com isso. E não vou ler o capítulo. Pronto, essa vez, depois, não sei, quase 4 meses que a gente vem sem falhar nenhum dia, eu falei, eu não vou ler o capítulo dessa vez. Aí eu tomei essa decisão, em seguida, eu abro o WhatsApp, aí tem uma mensagem da Cristina Célia, que está chegando ao grupo, que tinha acabado de comprar o livro, que não pôde ler o livro todo até chegar a esse momento, mas que tinha lido o capítulo e tinha se encantado e que queria muito compartilhar algumas coisas, algumas experiências, né? E aí eu lembro que tinha uma outra pessoa no nosso grupo, que é a Mônica, que também é uma fã do Siddhartha, que tem um olhar privilegiado sobre o texto, né? E que também sempre faz essas leituras. Eu falei, quer saber? Aí hoje de manhã, antes da gente começar a reunião, quando a Aninha entrou, a primeira coisa que ela disse é, olha, hoje eu queria fazer uma coisa diferente, porque eu li esse capítulo e hoje eu quero falar. Aí tudo se encaminhou para um jeito e falou, olha que coisa interessante. Não sou eu que não fiz a minha parte, né, que não quero falar. Eu fui calado, vamos dizer assim, hoje, se for pensar assim pela espiritualidade, né? Porque a Mônica, a Cristina e a Ani queriam tomar a palavra. E às vezes, aquele prefácio que eu faço, aquele resumo que eu já fiz tantas vezes, todo aquele início, aquilo seria fácil eu fazer de novo, repassar todos os capítulos, né? Eu senti que essa vez a gente já fez tanto isso, falar desde o primeiro capítulo, do sonho, aí negócio de Freud, psicanálise, não, os tipos de sonho, sonho consciente, a história da biologia, a parte desde a fotossíntese, do peixe que, quando as pesquisas tá descobrir que dorme, e quem sonha. A gente já falou tanto daquilo, até chegar em Lutero, a experiência do sonho que salvou a vida de Lutero, outros sonhos. Eu falei, não, não vou fazer esse resumo também não. Eu quero ver como
e às vezes o grupo pede isso, né? Que você inverta ou subverta a ordem. E por coincidência também ontem eu recebi um outro telefone, um outro e-mail, um WhatsApp do estudo da Gita que eu estou fazendo com o pessoal de alguns estados do Brasil, né? Ligado a eu, Shuddha Dharma. E o Vanildo me disse que no próximo encontro que ele queria propor uma ordem diferente para que as pessoas falassem um pouco. Então ele pediu que a gente fizesse em casa a leitura de um capítulo lá da Gita, os participantes iriam falar, né? E aí no fim, como a Gita é a minha especialidade, aí eu faria o fecho, né? Aqui nem esse é o caso, não tem assim especialista, eu só faço a mediação, facilito esse encontro, porque a gente tem como eixo a Gita, né, as coisas ligadas à espiritualidade, ao coração. Então esse é o modo de fazer o diálogo com o texto. Mas aí eu percebi que hoje é o dia de eu não falar nada. Não tem nada para falar. Até porque esse é o capítulo que empolgou todo mundo. E eu queria sentir essa coisa sem ter aberto o livro, para fazer aquilo que vocês fizeram nos outros encontros também. Que é, ou seja, esperar a minha leitura para se motivar depois e é o texto, né? Então, é isso. Hoje eu não li e eu queria deixar todo mundo falar um pouquinho, tanto sobre esse capítulo, como sobre os demais. E no caso, eu acho que não sei se a Patrícia conhece esse texto, se leu, se ela quiser. Não. Aí no final a gente pode dar um pouquinho do contexto. Deixa o pessoal falar, e aí no final, se for necessário, ou cada um pode fazer isso também, mas se for necessário, no final eu falo um pouco do contexto. Então, estou vendo que a Ani parece Voltei. que voltou. Voltei. Então você vê que eu estou aqui, como é que se diz? Naquele bom, brincando um pouco, mas assim é verdade. Você conhece o amado mestre da escolinha do professor Raimundo? Né? O famoso Rolando Lero? Eu estava aguardando você chegar, porque hoje a gente ia te pegar de Exatamente. surpresa. Muito E obrigada. Já resolvi tudo aqui com o cara, já liquidei. Já estou pronta novamente, tá? então, isso que eu queria ouvir, que você está pronta, porque hoje a gente quer começar com você, Ani, com a tua empolgação, dar a palavra para você ditar o compasso e fazer essa apresentação, para depois a gente ver o que vai acontecer. Então, eu queria te passar a Uai, palavra. você não vai Não, falar o resumo? não, você estava com o rapaz, você estava lá, você não ouviu nada, não tem nada que saber. Só tem que saber que você está com a palavra. Ah, tá. Olha, eu não estava preparada para isso, Rubens. Você me pegou assim meio de surpresa, É bom. mas o que eu achei, quer dizer, cada um faz a sua leitura e pega o que acha importante. Ele usou várias metáforas, tá? Trouxe metáforas muito interessantes assim de pessoas que sonharam, coisas que você, inclusive, já citou, que foi o Kekulé, aquele químico que disse que sonhou do anel benzênico, que é também uma história muito contada na química, que ele sabia que o anel benzênico tinha 6 carbonos, tinha 6 hidrogênios, mas ele não conseguia montar, até que ele sonhou com uma cobra que ela se entrelaçava a cauda e formava um símbolo da medicina, e, de repente, ele vislumbrou que formava um anel. Os 6 carbonos, na verdade, formavam um anel. Então, isso
foi um dos sonhos. O outro sonho que ele também contou, que é também conhecido na química, que é do Mendeleev, da tabela periódica, que ele não conseguia montar a tabela, já tinha todas as propriedades assim, e tinha bastantes elementos, sabia que tinha algumas coisas que eram comuns, mas ele não conseguia montar a tabela, e, de repente, ele teve um sonho de um baralho de cartas com aquelas sequências, como se fosse paciência. Ele viu aquele jogo da paciência na cabeça dele e conseguiu montar a tabela alinhando os elementos que tinham propriedades semelhantes pelo número atômico, independente assim do número atômico, botava as propriedades, uma debaixo da outra. E isso daí ele foi contando, né? Várias histórias que... Aí ele começou a se aprofundar nesses casos que foram contados e começou a dizer que os matemáticos, alguns matemáticos, que aí eu já não sei o nome, que dos químicos eu sei, mas os matemáticos, eles também traziam sonhos, só que com uma curiosidade que eu não tinha ainda percebido, que ele diz que no sonho a gente não lê e não faz, não escreve, não lê e não escreve nos sonhos. Então, era difícil para esses matemáticos fazerem os teoremas a partir de sonho sem essa propriedade dos sonhos. A gente, nos sonhos, as pessoas têm imagens e têm sonhos, mas não tem coisas escritas. Pode alguém estar lendo, mas você não consegue ver no sonho um texto nem uma fórmula assim nítido, não sai. Isso eu achei assim interessante, mas eu pensei assim, estou lá lendo todos os exemplos que ele foi trazer de pessoas importantes, que trouxeram contribuições importantíssimas, até que ele chegou naquele indiano muito famoso. Eu falei, o Rubens vai falar dele. Como é que é o nome, Rubens, daquele indiano que começou que era um cara muito simples, que não tinha uma família assim com tradição de pesquisa nem nada, e ele começou a escrever a dedução de teoremas. O nome dele é Srinivasa Ramanujan. Está na página 239. Srinivasa Ramanujan. E ele... Tem um filme dele que é maravilhoso. Pois é. Eu me lembrei, eu entendi por causa do filme, que ele resumiu, e ele viveu pouquíssimo, que ele morreu cedo, mas ele tinha toda uma cultura hinduísta e realmente tinha uma família muito tradicional, e a família não queria que ele se dedicasse, nem saísse da Índia, mas o professor orientador lá dele, com quem ele fez contato, escreveu as cartas de Cambridge, que é o Godfrey Hardy, ele insistiu, e esse hindu acabou largando a família e até a esposa dele, e se mandou, foi lá para Cambridge. Chegou em Cambridge, ele sofreu todos os bullying possíveis por ser indiano, ter se metido lá na academia, que a gente sabe como é que é isso, muito bem. E ele, assim mesmo, ele deu uma tremenda de uma contribuição
mesmo naquele clima assim, de hostilidade, mas acabou que a academia foi massacrando ele até que ele pegou uma pneumonia, que é um tipo de doença de tristeza, e voltou para a Índia, acabou morrendo na Índia. Então, até pensei, esse aí o Rubem vai querer contar essa história bem, ele conhece bem. E aí ele vai contando que, no início do século passado, nessa época de 1920, 1940, vários matemáticos começaram a publicar sobre criatividades e falando, começando a citar os sonhos. Aí eu já não sei, dos matemáticos eu não conheço muita matemática, mas que começaram a falar sobre criatividade, e um desses matemáticos, que é o Jacques Hadamard, que está na página 238, que eu estou colando aqui do livro, ele estava falando sobre a criatividade matemática e ele concluiu uma coisa que eu achei também importante, que a criação em matemática ela possui 4 fases. Primeiro é a preparação, depois a incubação, depois a iluminação e depois a verificação. Essas fases elas já tinham sido reportadas desde a antiguidade, né? E eu fiquei pensando que a gente prepara. Depois, quando a gente vai para o sonho, a gente faz essa incubação. Tá? Então, essa possibilidade, você preparou, você não tem uma solução para um determinado problema. Aí você, nessa incubação, você é capaz de abrir a criatividade e oferecer essas soluções novas. Então, começaram a decifrar em que fases o sonho é importante, porque não é do nada, é quando você está encafifado com um determinado assunto, com uma determinada questão, é que aparecem soluções. E aí ele começou a evoluir nessas trocas de uma série de áreas, né? Para ver sempre essas citações que a pessoa está querendo encontrar uma solução, até que ele chegou a um momento que o sonho ele tem que é bom você dar um cochilo, aí já começa a parte da cognição, que é onde assim eu quero extrair inteligências, né, ensinamentos. Quando é que o sonho é importante? Porque o que ele desvenda é que o sonho ele é capaz de pegar teus artefatos de memória, memórias que você tem antigas, e nessa hora do sonho você rearranja tudo que você já tem na memória com essas memórias novas que estão no hipotálamo, né? Que a gente já sobre isso a gente já tinha até falado, que tem o córtex, que é aqui na frente, e tem o hipotálamo. O hipotálamo é por onde entram essas informações novas e que podem ser memórias de curta duração. Então, aconteceu alguma coisa durante o dia pelo hipocampo. E nesse hipocampo, essas memórias de curta duração ficam ali, e quando você dorme, há uma migração aí são das informações que ele, hoje em dia, ele sabe que essas informações elas são RNAs, mensageiros, ele sabe, mas nem é preciso
para isso. Assim, quer dizer, essas migrações ocorrem de um local para o córtex, onde estão as memórias de longa duração, desde que você era criança. E há, então, uma mescla e um rearranjo. Quer dizer, o que é criatividade? Criatividade é você dar uma solução nova a coisas já conhecidas. Isso é que é uma inovação. Não é uma invenção. Tá? Inventar uma coisa nova. Thomas Edison inventou a lâmpada, é uma coisa nova. Mas você rearranjar as tuas informações de uma maneira que você, quando você está viciado, você está consciente e que você tem os teoremas que te limitam a imaginação. Não, isso eu não posso fazer assim, porque o teorema tal vai contra ele, o outro vai contra. Mas para você juntar tudo e inovar, você tem que pegar o teu problema que você está trabalhando, que tem um monte de informações recentes, e jogar para o córtex, onde estão todas as informações, por mais que você não se lembre, que estão no teu inconsciente ali gravados. Aquilo vai que nem um Lego, peças de Lego vão se encaixando de forma nova e, de repente, se você quiser usar disso, você pode se planejar até para acordar e se provocar, quer dizer, fazer cochilos. Quer dizer, ele já está começando a entrar por método. Como que você faz? E aí ele faz observação, uma coisa que eu achei, que eu amei. Ele falou de pássaros, que é a área dele também, que ele é biólogo. Ele pegou um tipo de um pássaro, que a gente, quando observa os pássaros, né, cada pássaro tem o seu... a sua comunicação, a sua fala. E aí você pode distinguir quem é um pássaro pelo piar dele, né? Você sabe, isso aí é o sabiá, esse aqui é o bem-te-vi, esse aqui... Aí ele veio com um pássaro que ele estudou o pássaro para ver como é que é passado de geração em geração esses memes, né? Esse conhecimento, essa memória que é passada de geração para geração. Quer dizer, um filhote de um pássaro nasce, ele não sabe ainda cantar como o pai, mas aí o pai começa a mostrar a ele, a falar com ele, e ele fica tentando cantar que nem o pai. E não canta certo. E aí ele dorme, quando ele acorda, ele continua cantando errado, mas ele vai cantando novamente, tentando cantar certo. Dorme, desarruma tudo. Aí volta até que essa memória do canto do pai, na memória dele, e aquele sonho dele para tentar chegar, aquilo vai passando e ele vai, de repente, ele começa a cantar que nem o pai. E isso desde que nasce, né? Vai passando. Então, esses hábitos que a gente vê, que a gente aprende, às vezes a gente não está sabendo. Eu, por exemplo, tenho cultura judaica. Eu não tive uma boa formação judaica para ter essa cultura, mas eu vi minha avó, ela era viva, eu olhava ela, eu não era minha mãe, não fazia as mesmas coisas, mas ela levava a religião a sério, tá? Procurava levar a religião a sério, porque meus pais ficavam
tirando, né? Mas eram tradicionalistas, assim, mais, posso dizer, da linha do Bonder. Mas seria mais nessa linha, de querer entender a tradição. Os meus pais, mas a minha avó já rezava, meus pais não rezavam, minha avó já rezava. Então, eu pequena, eu fui absorvendo o que é a cultura, porque eu vi o que era. Então, essas coisas vão, apesar dos tempos estarem se modificando, a gente aprende, porque observa muito. Quando você é criança, você tira um retrato, né? Tanta informação nova, você tira um retrato e aquilo fica registrado. Então, quando você dorme, aquilo se junta tudo. E eu achei assim muito interessante como ele vem. Ele tem uma hora aqui que eu estou vendo o título, que ele chama de Memórias Ciganas. É cigana porque elas migram de lugar. Elas vão do hipocampo para o córtex cerebral, vão migrando. A memória sai de um campo e ele foi mostrando que ele foi fazendo experimentos. Fez experimentos com rato, sabe, com cérebro de rato. Ele conta uma passagem que chegou meu coração a ficar apertado, que tantas vezes aconteceu isso comigo na UFRJ. Você está no meio de um experimento grande. Eu estava fazendo no meu doutorado um experimento com 3.000 plantas. Então, você planta aquilo tudo, você tem que observar, elas têm que crescer. Aí chega, ele pegou cérebros de rato e ele sacrificou os ratos em vários períodos do sono, em que ele botava os ratos expostos ao experimento, que eu já não estou mais me lembrando direito, mas ele, ao longo do tempo, ele foi para poder observar como é que migra de um lugar para o outro, ele foi extraindo o hipocampo e o córtex. Tirou, e ele dava um estímulo elétrico ali, e depois ele via a migração. Mas ele teve que fazer isso ao longo do tempo. Aí ele pegou esse monte de cérebro de rato que ele estava fazendo ao longo do tempo, congelou, e ele tinha que levar, se eu não me engano, para a Inglaterra. Ele estava mudando de um local para outro, congelou a -80, botou no isopor, era inverno, e ele ia, então, trabalhar no outro laboratório com aquele material. Chegou no aeroporto, deu tudo errado, o voo não saiu, o isopor, ele acabou despachando o isopor para, pelo menos, salvar o experimento. Acaba que a nevasca estava muito grande, ele ia todo dia para o aeroporto para saber, para pegar, ver se o isopor foi, se não foi, e ver o isopor, e nada, demorou 3 dias. No terceiro dia, ele, quando foi para o aeroporto, estava lá o isopor. Aí ele já sabia que tinha perdido tudo, que ele tinha colocado gelo seco, não foi nitrogênio, que nitrogênio é menos 273. Para ser 80, pode ser gelo seco. Aí ele, quando ele abriu, estavam lá congelados, ainda tinha um pouco de gelo seco. Então, isso eu fiquei até nervosa, porque isso aconteceu comigo várias vezes com as minhas plantas. A gente vai, quando você recolhe aquele material, pum, acaba a luz, as plantas ficam estressadas, morrem, e lá vai o experimento que você estava meses fazendo. Bom, eu me identifiquei muito com tudo, e aí ele foi, a partir desses experimentos que ele fez, ele mesmo fez, né? Ele viu essa expressão dos genes que ele está correlacionando, que quando ele dá o estímulo no hipocampo, ativa genes que ele estava fazendo sobre relacionando com
esse estímulo do sono. E aí, essa expressão gênica, que são esses RNA mensageiros, que são fragmentinhos, que são pequenininhos e são capazes de migrar de uma célula para outra, porque são fragmentos, porque o DNA fica lá, tá? O RNA grandão fica lá, mas o RNA mensageiro sai, ele é o mensageiro mesmo. Então, ele provou essa onda, né? Ele fez assim uma metáfora, que talvez eu tenha até uma metáfora um pouco melhor. Mas ele falou assim, é como se você está uma bola, né? uma bexiga, né? De borracha, quando você enche a bola, se você ela está com um pouco de água, você aperta um local, aí enche o outro. Quer dizer, o que ele está dizendo assim é que essa migração de um local ela se expande para outro, porque o hipocampo é pequenininho, o córtex é grandão, quer dizer, comparativamente, né? E aí ele diz que de um local pequeno migra para um grande. Eu fiquei imaginando assim, como se fosse uma transfusão. A transfusão se faz num local, mas aquele local você consegue que migre para outros, né? Então, dentro do cérebro, que o cérebro ele tem uma barreira hematocefálica, não é qualquer coisa que sai do cérebro. Então, tem uma barreira, não é que nem uma transfusão aqui do resto do corpo. Mas eu acho que o que eu tirei desse capítulo foi isso, que ele chegou a uma base molecular de migração de memórias, ele dá uma série de evidências, porque tem pessoas que sofreram acidentes cerebrais e que acabam sendo modelos de estudo. Como o Rubens mesmo falou, que teve no capítulo passado, teve uma pessoa que sofreu um acidente e ele embaralhava todas as memórias, não tinha um roteiro mais. Então, ele ficou um bobo, né? Estava todas as memórias embaralhadas. Esse é um modelo de estudo. Outros modelos são pessoas que têm, às vezes, um problema, né? Um tumor, e tem que extirpar, por exemplo, quando tiveram que tirar o hipocampo de uma pessoa. Então, via que a pessoa mantinha a memória de longo prazo e perdia a capacidade de, por exemplo, memorizar um nome. Qual é o seu nome? Aí a pessoa fala, Ani. Aí, daqui a 2 minutos, ela não sabe mais o nome e não tem mais essa capacidade. E essa capacidade, então, ele está provada que a capacidade de memória de curto prazo está localizada no hipocampo. E essa memória de longo prazo está em outro local. Então, a gente está caminhando para desvendar bioquimicamente, tá? Mas, e mostrando que existem maneiras, se você quiser fixar alguma coisa, você tem que intercalar dando pequenos cochilos, que aquilo ali vai se ancorar na tua memória de longo prazo. Pronto, falei, Rubem, falei tudo que eu me lembrei, eu nem me preparei aqui com uma cola, e se eu soubesse que você ia me botar nessa, eu tinha feito pelo menos um roteirinho, tá? Tá? No final eu te conto porque eu fiz isso, mas por enquanto você vai ficar sem saber. É de propósito. É de propósito. Tá bom. Tá? Tá bom. Olha só, eu quero, antes de passar a palavra, tem assim todas as pessoas para falarem, né? Mas eu só estou um pouquinho preocupado com a Patrícia, que ela não está no contexto do que está acontecendo. Eu vou só dar uma pequena contextualizada e passo a palavra, né? Primeiro, Tá. porque pode ser estranho. A gente acabou de fazer uma prática
coisa antiga, falando de divindades, né? E, de repente, você vai para uma leitura que parece que não tem nada a ver com a espiritualidade. Ou seja, que essa apresentação brilhante que a Anne fez desse capítulo, uma apresentação extremamente técnica, científica, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, aqui com o tempo, se você ficar com a gente, se você quiser participar mesmo, a gente inclui no grupo, né? É que esse grupo nosso trabalha exatamente nessa ponte, ciência e espiritualidade, né? E qual é a grande motivação do grupo, né? A grande motivação do grupo é esse contato com a essência do sagrado. Cada um com a sua tradição, cada um com a sua verdade. E como para fazer a espinha dorsal, para mediar esse discurso, a gente fez o estudo da Bhagavad Gita, porque, de alguma maneira, a Bhagavad Gita trata da essência do sagrado. E é só um texto, porque essa essência do sagrado é, de fato, aquilo que acontece no nosso coração. Ou seja, esse grupo trata de verdade do coração, da filosofia do coração, do sagrado coração, do espírito que reside no coração. Uma descrição desse processo é a Gita. E aí, como eu estudei a Gita, eu fiz a tese a Gita, eu estava mediando discussões, isso é a espinha dorsal, né? Mas é só uma referência. O outro lado, de fato, é essa ponte que a gente quer fazer entre ciência e espiritualidade, que pode acontecer também. Está acontecendo nesse segundo momento do grupo, depois de muitos anos a gente focado na filosofia do coração, né, com todos os olhares possíveis sobre essa coisa que é, porque eu sei que eu tenho, a gente fala mente, mas eu estou falando razão, a minha racionalidade, o meu intelecto, é essa coisa material que se relaciona com o mundo material, né? Agora, o coração é onde está o espírito, que é o que remete para o mundo metafísico. E parece que existe um diálogo. E aí, esse ano, as pessoas disseram, não lembro quem sugeriu, não lembro nem se foi Valesco, se foi a própria Ani, que a gente deveria... Foi a Maria Floresta, que ela viu a entrevista acho que com Bial, com alguém do... Ah, pronto, então foi isso mesmo. Que é para a gente fazer essa ponte, de repente esse livro, Oráculo da Noite, já era ele mesmo uma espécie de ponte entre a espiritualidade e a visão da ciência, né? Então, o nosso grupo, sempre que eu trazia as questões do Siddhartha, às vezes ele se afasta um pouco dos nossos objetivos principais, mas aí a gente precisava relacionar isso, lembrando que a gente tem um tema geral e que o livro tem um tema específico, né? Então, por que é importante o Oráculo da Noite? Bom, se eu fosse apresentar só um sumário do livro do Siddhartha, já é uma coisa riquíssima. Aliás, deixa eu só falar rapidamente, depois eu passo a palavra, prometo, eu não vou tomar muito tempo, porque a Ani já fez essa apresentação, estimulou, eu sei que a Mônica quer falar, eu sei que a Cristina quer falar, não sei se a Valesca está lendo livros, talvez ela queira falar também. Mas, por exemplo, olha, o livro já começa assim. Primeiro capítulo, por que sonhamos? Segundo capítulo, o sonho ancestral. Terceiro capítulo, dos deuses vivos à psicanálise. Quarto capítulo, sonhos únicos e típicos. A evolução. E aí vai, primeiras imagens, evolução do sonhar, bioquímica onírica. Loucura é o sonho que se sonha só. Dormir e lembrar. E aí a gente lembra que mesmo na ciência do yoga, quando a gente fala nos 4 estados de consciência, você tem o estado de vigília, depois você tem o estado do sono, depois você tem o estado do sonho, que é o estado que a gente provoca, inclusive acordado, nos estados alterados
de consciência. Então, a motivação é essa, mas não é que a gente se afaste do tema da espiritualidade, mas às vezes a gente mergulha, como está fazendo agora, esse mergulho na parte mais científica, porque a gente quer esse grupo como um grupo que tem um trabalho rigoroso também. Às vezes, a Mônica sai um pouquinho mais cedo, que eu sei que às vezes ela tem compromisso, e aí você também deve estar no mesmo grupo dela, né? Eu não sei se hoje vocês têm aquela cerimônia de domingo que dá. Então a Mônica não vai sair mais cedo, não, né, Mônica? Não. Então, porque aí então eu ia mudar a ordem, eu ia pedir então para a Cristina fazer o depoimento antes da Mônica, porque a Cristina disse que também se encantou com o texto e surgiu dela essa motivação de eu fazer nesse formato. Porque senão ela ia me fazer acordar de madrugada, como eu sempre faço quando estou apertado, para fazer a coisa diferente. Aí quando a Cristina propôs aquilo, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu quero ver o que acontece. Porque o grupo, a outra ideia muito cara para a gente, Patrícia, isso é muito importante, eu já passo a palavra para a Cristina, né? Mas para você ter uma ideia. Outro valor, como a gente... Você falou muito bem na prática, a ideia de grupo. O que é o grupo, né? Essa coisa de estar em grupo. Eu lembro que uma vez foi a Valesca que trouxe uma metáfora, que é a metáfora de quando uma pessoa fica ausente do grupo, quando ela deixa de ter uma participação mais próxima, quando o compromisso dela vira menor em relação a outras prioridades, quando ela se afasta do grupo. Aí ela disse que tinha uma história que ninguém conseguia ir conversar com uma pessoa que tinha se afastado de um grupo. Aí foi uma pessoa amigo dessa pessoa, não falaram nada, porque a pessoa é irredutível. Ficaram ali em volta da fogueira, sem ninguém falar nada. Aí essa pessoa com o pauzinho puxou uma brasa para fora da fogueira. Daqui a pouco a brasa apagou. Aí a pessoa empurrou a brasa de volta para a fogueira e a brasa acendeu. Pronto. O amigo não disse uma palavra e aquela pessoa voltou para o grupo. Porque entendeu que a metáfora, naquele caso, era que a fogueira era o grupo, onde uma brasa dá calor para aquela outra brasa que está perdendo calor, está se apagando. Então, na troca, você alimenta a energia do grupo. Então, essa é uma primeira ideia para dizer sobre a importância e a responsabilidade que a gente tem, enquanto grupo, de alimentar a fogueira. E a fogueira, ela é a expressão de um valor que a gente chama aqui, que é de egrégora. O que é contribuir para a egrégora? O que é uma egrégora, né? Uma egrégora é você perceber que existe uma energia que reina, que coordena os trabalhos da casa, e eu me alinhar com essa energia, eu me harmonizar com essa energia, e eu trabalhar no sentido de concordância, né? De harmonia, para que essa egrégora se fortaleça. Então, a ideia de egrégora também é muito cara para o grupo, ou seja, essa experiência de energia, porque esse aprendizado desse grupo, depois a gente leva para todas as nossas relações, com essa mesma, para todas as nossas relações no mundo, que é essa ideia de buscar a harmonia e o diálogo do coração, né? Que é essa fala de coração a coração. Então, é essa a ideia. Então, pronto, dito isso, a gente volta para o Siddhartha Ribeiro, e aí eu vou passar a palavra para uma representante, é no nosso grupo aqui, mas eu vou falar um pouquinho. Quando eu menciono a palavra essência do sagrado, existe uma forma de dizer isso em sânscrito, que a essência é Shuddha, sagrado é o Dharma. Então, a essência do sagrado quer dizer Shuddha Dharma. O que é a essência do sagrado? Bom, a essência do sagrado é aquilo
que é tratado na Gita, porque o Krishna diz na Gita, eu vou trazer para você a essência desse yoga, a essência que se perdeu, porque as pessoas estão vivendo na superficialidade. Todas as instituições aqui, todos os grupos formados, eles tratam de 1000 tipos de yoga, mas não desse ancestral yoga, que é o que eu vou revelar, e que contém todos os outros, que trabalha todos os outros. Então, isso é o que o Krishna diz. Então, não importa se é ou não, mas a ideia da gente buscar a essência do sagrado está presente em todas as culturas. Por isso que o nosso grupo tem, vamos dizer, a Mônica, que representa uma tradição rica e muito bela, ligada aos saberes da floresta e ao xamanismo. Tem a Ani, que representa a cultura judaica, que o bom judeu, obviamente, acessa a mesma essência do sagrado, que está no coração de cada um de nós. Tem a Valesca, que representa uma tradição de uma escola de yoga. Depois ela pode, se quiser, falar um pouco sobre isso. E a Cristina, que é membro, alguém deve ter percebido, não sei se notaram, eu notei o cuidado e o respeito e a reverência dela com essa prática da saúde, né? Que ela fez como se estivesse no templo. Às vezes, quando está no ambiente virtual, a gente tira a câmera, às vezes pode pegar um celular, fazer uma coisinha, ou seja, saiu do ambiente ritualístico, da prática ritualística. E ela não, ela foi para uma sala de meditação, na casa dela, e ainda pôs um manto, que faz parte da ritualística, quando a gente, de fato, realiza uma prática como essa, assim, né? Então, ela vai falar um pouco agora sobre a leitura dela do Siddhartha, inclusive com esse olhar representando o Shuddha Dharma. Então, eu vou passar a palavra à Cristina, primeiro. Bom dia a todos, namastê. Rubens, você falou a questão do manto, aí eu vou te falar uma coisa que o Francisco me disse. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, muito bem. Então, quando eu o visitei lá na Grande Síntese, né, em Aracaju, eu estava com aquele poema sobre autoconhecimento do Khalil Gibran na bolsa e deixei para o irmão José entregá-lo, porque eu já tinha chamado o táxi, eu ia para o hotel, né? Aí, no outro dia, no estudo da Gita, na outra semana, eu já estava em Juiz de Fora, ele falou, Cristina, aquele poeta Khalil Gibran é um Shuddha sem nunca ter usado um manto. Então, é aquilo que você fala, né, Rubens? O hábito não faz o monge, né? Então, mesma coisa, você pode ser Shuddha sem nunca ter usado um manto. A gente usa em sinal de respeito, não é? E, na verdade, eu já tenho esse manto há tanto tempo e eu fiquei sem usá-lo e ele está novinho. Eu falei, agora eu quero que esse manto fique velho. Então, é por isso. Mas, enfim. Ô, Rubens, eu não tenho como eu falar com a Mani, por exemplo, que é uma bióloga, né? Então, o meu olhar vai ser um olhar mais ligado às coisas que ele capta através da espiritualidade, e aí eu vou usar o Giordano Bruno, que é um místico, né? Mas, antes, porém, eu havia comentado com você que este parece que é um dos capítulos mais comentados nas lives do Siddhartha. E aí eu ouvi ele falando que é através do sono REM, ou seja, do sono profundo, que nós consolidamos e reestruturamos memórias. Ou seja, é dormir para criar, mas não é apenas dormir naquele sono inicial de ondas lentas que ele fala, né? É no sono REM, através do sono REM, que consolidamos e reestruturamos memórias. E aí a Ani falou muito bem que o hipocampo é uma área do cérebro onde a gente armazena as memórias mais vividas no presente, né? No cotidiano. Mas, através do sono, e aí o sono profundo, o sono REM, essas memórias mais atuais, elas migram para o córtex
córtex cerebral, não é? Então, veja bem, olha como que o cérebro é uma coisa tão engenhosa, é uma coisa tão divina, que você vê agora que o Siddhartha, né, é um cientista que coloca todo o seu coração e ele está conseguindo, está começando a desvendar os mistérios do cérebro, da nossa memória, e a importância do sono, mas do sono REM, o sono profundo. Então, aí o que ele faz? Ele vai, tipo, tecendo, né, uma colcha de retalhos. O que ele fala? Ele começa dando exemplos de todas as pessoas, de todos os cientistas. Aí ele começa através da música, ele cita exemplos. Aí eu achei isso muito chudo e eu vou explicar por quê. Quando você executa, e a Ani falou isso também, de outra forma, quando você executa qualquer ação profissional que seja, não importa, qualquer ação, aqui vamos colocar mais para o âmbito profissional, não é? Colocando o coração, então você está pensando naquilo 24 horas por dia. Então, quando você dorme, aí vem aquele momento eureka, vem a adução e você tem um insight a respeito daquele tema tão caro para você na vigília. Então, isso eu acho muito Shuddha. Nós temos na Shuddha Dharma o Shuddha Raja Yoga, não é? Vou falar rapidamente. Rubens fala muito melhor do que eu, desculpa, Rubens. Então, é o Jnana Yoga. Primeiro você adquire o conhecimento. Vamos trazer para o meio intelectual. Você te dá um insight assim, poxa, eu vou fazer isso, eu vou estudar isso, igual o Siddhartha estuda os pássaros canaros, né, os pássaros que cantam. Depois ele faz a experiência no cérebro dos ratos para chegar a essa conclusão aí do hipocampo, das memórias imediatas, e depois reestrutura essas memórias no córtex cerebral. Então, ele faz isso, ele chega a isso, por quê? No momento de vigília, ele pôs todo o coração dele naquele assunto. Então, e ele vai tecendo esse capítulo, eu acho que é por isso que esse capítulo ele é tão importante, porque ele cita todos os profissionais em todos os ramos, seja biólogo, químico, matemático, linguista, artistas plásticos, todos os artistas de um modo geral. Ele pega todas as profissões e cita exemplos desses profissionais que estavam totalmente envolvidos na sua experiência, não é? E à noite sonha, e através do sonho ele tem um insight, uma dedução de como concluir aquela questão, não é? Aquele estudo que a pessoa colocou todo um empenho, e aí nós chamamos de Bhakti Yoga. Você coloca toda a sua devoção, todo o seu coração, e aí, a partir de dormir, não é? O sonho dos deuses, né? Você vai dormir, mas não é só uma dorminhoca, não, gente. É um sono profundo, é um sono REM. A partir daí, você tem um insight e coloca aquilo em prática. Então, eu anotei algumas coisas aqui, porque eu quero passar a palavra para a Mônica. Então, dormir para criar. Eu até fui olhar de novo, porque eu achei que era sonhar para criar, não é? Mas você dorme, a partir do momento que você cai no sono profundo, que você leva aquelas memórias suas, que você estava totalmente envolvido, mas quando eu falo totalmente envolvido, é o seu coração que estava ali, entendeu? Não é só envolvido, você tem que estar realmente envolvido de corpo e alma. Aí você tem a intuição, que eu chamo de divina, né? Porque o sono, para mim, é muito ligado à espiritualidade, né? Então, é através dos sonhos que nós temos a inspiração para criar, do sono profundo REM, não é? E o sonho, ele pode ser um recurso narrativo, aí ele traz o romantismo, né? É uma fonte de criatividade artística, e ele cita o célebre romance
de uma escritora, Mary Shelley, não sei pronunciar, que ela fala do romance do Frankenstein. Foi através de um sonho, veio através de uma visão onírica, não é? E aí ele diz, na época do romantismo, né, que os poetas, né, os escritores, são envolvidos por essa fonte criativa através do sono e dos sonhos, existe uma chave narrativa, uma inspiração artística e uma bússola poética. Eu achei isso bonito o que ele falou. Então, através do sono, nós desenvolvemos a criatividade, porque na vigília nós estamos com o ordinário. E através do sono, do sonho REM, né, o sono profundo, o sonho, nós podemos gerar o extraordinário, que é a criatividade. Olha que coisa bonita. E aí, na página 235, ele fala para a gente o que é a criatividade pura. Muito bonito isso que ele fala. O momento da criatividade em estado puro não exige compreender toda a teoria por trás do fenômeno. Ele vai falar do momento eureka, né? Momento eureka, para ele, é a abdução, é a epifania, é um insight, é um clarão, não é? Na visão, na revelação, no momento eureka, de epifania, insight, clarão, nesse processo mental que os gregos chamavam de abdução e que hoje chamamos de reestruturação de memórias, quer dizer, isso já é a tese do Siddhartha. Não é? Eu comecei falando aqui que sonhar para criar através do sonho REM é a consolidação e reestruturação de memórias, não é? Então, que hoje chamamos de reestruturação de memórias, o mais importante é capturar os princípios gerais que organizam a realidade que se quer revelar. A imaginação de uma ideia nova não precisa ser exata para dar certo. Por isso mesmo, a abdução, né, não obedece nem ao empirismo estrito da indução, nem às generalizações lógicas da dedução. Quer dizer, está fazendo a contrapartida entre ciência e espiritualidade, não é? Trata-se do processo intelectual mais livre de todos. Quer dizer, meditação, né? Atenção plena, você está ali de corpo e alma, de todo o coração. Trata-se do processo intelectual mais livre de todos. Aí eu lembro da Shuddha Dharma. A Shuddha Dharma fala que tem a mente emocional, a mente inferior, que você está voltada para as coisas corriqueiras, e o intelecto superior. Intelecto superior. Então, é esse momento aqui. Trata-se do processo intelectual mais livre de todos, em que a mente é transportada para soluções não evidentes, aparentemente distintas e via de regras surpreendentes. Então, isso aí é o resumo dele para o estado puro da criatividade, não é? E aí, para fechar, mas eu quero falar do Giordano Bruno, porque até comentei com o Rubens, a gente tinha uma dinâmica que cada um falava com aquilo que mais tocou. O capítulo é maravilhoso, ele todo, mas essa parte de Giordano Bruno me tocou muito. E ele fala da seleção nas espécies, né? Que aí, foi dar em Darwin, etc. E fala de Freud e Jung, aí eu gostaria de falar uma coisa aqui. Um dos primeiros livros que eu li, assim, na minha adolescência, mais para frente, né, livro científico mesmo, foi a interpretação de sonhos do Freud, né? E o Freud fala que sonhos são desejos reprimidos, só que ele joga isso tudo para a sexualidade, porque para ele tudo vinha da sexualidade. O Siddhartha fala que são desejos, também sonhos, né? Mas que pode ser concretizado ou não, mas ele, como ele abrange, ele faz a interpretação dos sonhos através da neurociência, então ele não vai para um campo específico. Na verdade, ele quer estudar o funcionamento, como se dá o sonho no funcionamento do cérebro, né? Só que por que a gente gosta tanto desse autor? Porque ele alia ciência e espiritualidade, né? E aí essa questão da reestruturação de memórias é o quê? Nada mais é que a abdução, o momento eureka. Adorei isso. Então, o Giordano Bruno, olha só,
na época de Ptolomeu, não é? A questão do universo, né? Da Terra ser o centro, aquelas questões todas. Giordano Bruno, na página 246, ele tem um sonho, olha que coisa mais linda. Ele era um místico, né? Depois a gente pode falar mais sobre ele. Ele tem um sonho, através de uma visão onírica. Giordano teve contato pelo sonho com textos cosmológicos da antiguidade que assumiam a existência de múltiplos mundos. Então, veja bem, gente, a gente achar que... Por que eu me identifico com esse grupo? O Rubens até falou que tinha cada um vai falar um pouquinho do grupo. Por quê? O que eu aprendi com o Rubens, com o Francisco, com a da Dharma? Tudo que você vai falar tem que falar a partir do coração, né? Então, eu sinto que esse grupo é a cara do Rubens e da Cássia, porque nós estamos aqui e, com muita humildade, nós estamos sem saber nada, nós estamos em busca, nós estamos no caminho. Rubens, eu não sou nada na Cidade Nova, estou tentando caminhar, mas como é difícil, como é difícil. Então, eu me identifiquei com esse grupo, porque eu acho legal. A gente podia estar fazendo qualquer coisa, né? A gente podia estar... Por exemplo, minha família vem aqui, meu filho. Eu falei, espera um pouquinho, daqui a pouquinho eu estou chegando aí. Porque a gente está, como que está na Bíblia? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E é isso que ele traz aqui, de cada um desses biólogos, químicos, astrofísicos, neurocientistas, psicólogos, artista plástico, porque ele fala de tudo aqui, ele fala de tudo. Então, essas ideias, né, do Giordano, como a pluralidade dos mundos, ou seja, antes você tinha a ideia que a gente era dono do mundo, nós somos uma parte, uma areiazinha. Então, como a pluralidade dos mundos e a vida em outros planetas estavam muito à frente do seu tempo, apesar de ter raízes antigas nas filosofias gregas e islâmicas, não é? Então, e outro detalhe também, que isso aí até eu já sabia, porque quando eu fiz letras, né, a minha professora de inglês falou, Cristina, só vai capturar o inglês quando você ler, sonhar que está lendo inglês, que está falando inglês. Isso aí que eu achei legal que a Ani trouxe, porque isso se dá um pouquinho diferente na matemática. Depois, quando você ler, você pode até discutir com a gente, ou talvez a Mônica. A matemática, o Ramanujan, ele sonha, ele tinha uma devoção a uma deusa, e a deusa passa essas inspirações para ele. Só que a matemática não tem como você escrever lá no sonho, não. Mas a linguagem tem. A linguagem você fala no sonho. E a matemática não tem. Mas ele sonhava com as fórmulas, não sei como. Então, isso aí até eu achei muito interessante, né? A questão da matemática, que ele traz isso. E a questão da linguagem, do aprendizado, da importância do sono REM profundo para a nossa aprendizagem, não é? Então, é isso, assim, a questão, ele define insônia, né? Que é aquela parte lá que a Anne traz para ele, que ele congela os cérebros dos ratos e vai fazer o doutorado em outro país, e aí a bagagem dele se extravia. Aí ele fala, pela primeira vez entendi porque no mundo grego-romano se dizia que a insônia é um sonho com uma ideia fixa, ele não consegue dormir porque o experimento de uma vida toda dele estava extraviado. Então, insônia é um sonho com uma ideia fixa. Olha que cada coisa linda que ele traz, é muito impressionante mesmo. E aí o resumo da ideia do autor, eu anotei aqui, né? Claro que é muita coisa. Durante o sono, o cérebro vive um embate entre fidelidade e flexibilidade. É porque às vezes a gente sonha algumas coisas distorcidas, né? Flexibilidade cognitiva, cujos mecanismos são o fortalecimento e a reestruturação de memórias, na página 248. Enquanto a fidelidade de ativação de memórias é um atributo do sono de ondas lentas, olha só, um estado fisiológico filogeneticamente muito antigo que favorece a lembrança estrita dos contatos pré-estabelecidos com a realidade, a reorganização de memórias parece um atributo do sono REM, a tese dele.
um estado fisiológico mais recente, que facilita a resolução de problemas novos. Rearranjar memórias é uma capacidade muito adaptativa num ambiente desafiador, que muda o tempo inteiro e de modo imprevisível. Mas o excesso de criatividade onírica pode levar a ideias perigosas no mundo real, sendo mais seguro submetê-los ao crivo de uma simulação fiel da realidade, ou seja, interpretação dos sonhos, cada um faz a sua ótica. O Freud falou que sonhos são desejos reprimidos porque ele estudava a sexualidade, tudo para ele provinha da sexualidade. O Giordano Bruno também, aliás, o Freud pegou essa interpretação dos sonhos de Giordano Bruno, eu não sabia, fiquei sabendo disso aqui com o Siddhartha, muito interessante. Então, como interpretar sonhos, né? A partir de onde está o seu coração, de onde está a sua ação, de onde está toda a sua bhakti, toda a sua devoção. E nós estamos aqui nesse grupo buscando essa sabedoria, né? Muito ligada à espiritualidade. Muito obrigada, gratidão, namastê. Agradeço também, Cristina. Muito rica sua fala. Vou passar a palavra para a Mônica. Oi, gente. Bom dia, gratidão por todos. E, enfim, eu não sei nem muito bem como começar, mas já pegando o gancho dos sonhos de Freud, né, que a Cristina falou, outro dia eu estava pensando que, na minha geração, a libertação sexual foi uma coisa muito importante. Então, hoje em dia, a gente está muito mais... Já mudou o chakra, já está um chakra mais espiritual. Mesmo os jovens não têm essa necessidade sexual que a gente tinha de se colocar, né? Principalmente a mulher, foi muito reprimida, a pílula surgiu nos anos 60, então essa coisa de jogar o sutiã, rasgar, e o amor, né? O que era o amor, né? Que a energia sexual é uma energia muito forte, então eu acho que ela tem que ser administrada, né? E o Freud, a base dele, porque as mulheres eram consideradas como histéricas, né? Porque elas eram reprimidas, elas não podiam nem falar sobre a sexualidade, nem sentir o que é o sentir o seu corpo, sabe? Tomar domínio do seu próprio corpo, né? Então, aí vindo, né, no negócio dos sonhos, os sonhos, hoje em dia a gente tem os sonhos mais perto da gente, né? Porque o sonho também é uma liberdade, né? O sonhar, você ser transportado por esse lugar mágico do sonho é uma liberdade. Isso era reprimido, né? Como ele falou do Santo Agostinho, né? Anteriormente, em capítulos, né? Quando ele sonhou com a sensualidade, não podia. Então, o sonho virou uma coisa proibida, né? Você falar dos sonhos, né? Você entrar nesse inconsciente. E eu fiquei muito encantada porque o livro deu assim uma relaxada, né? No sentido técnico, porque ele fala de todo mundo, né? Ele fala do Paul McCartney, que sonhou com Yesterday. Quando ele sonhou com Yesterday, ele foi no piano e tocou a melodia, e ele nem achava que a melodia era dele, porque ele falou, eu sonhei, será que eu captei de alguém a melodia? Ele demorou um tempo para assumir que a melodia era dele, por causa do sonho, né? Então, essa coisa da gente ter mais intimidade com o sonho e acreditar nele, prestar atenção no sonho. Eu achei isso maravilhoso. Ele fala de um outro compositor que vendeu a alma ao diabo, que isso é conhecido, né? Tinha o Paganini por causa do violino, e esse Tartelli, que ele queria fazer, ele sonha com uma melodia, ele sonha que tinha alguém tocando aquela melodia, ele acha que é o diabo que está tocando aquela melodia para ele, né? Então, essa coisa assim de você achar que não é seu, né? Que é de alguém, né? Então, mas é seu o sonho, né? Como é que é essa ponte, né? Aí, enfim, aí ele fala de muita gente, né? Impressionante como a Cristina mencionou, né? Eu anotei aqui umas pessoas que ele fala,
ele fala do George Orwell, né, que ele fala do 1984, aquilo foi uma previsão que o cara teve, né, porque a gente está vivendo isso, dos bichos, né, dos animais também, aquele livro que ele tem da coisa dos animais, que um não é melhor do que o outro, que aí acaba que todos compartilham né, o mesmo poder, né? São diferentes. Então, tem uns que, né, que tem um pouco mais disso ou daquilo. E isso eu achei lindo. Fala do Fernando Pessoa também, dos sonhos, dos heterônimos. Aí ele fala que ele não sei que de nada sei, né? Fala do Bernardo Soares, que foca mais nos sonhos, no heterônimo do Bernardo Soares, Fernando Pessoa. Ele fala do Bertrand Russell, que ele até fala uma frase aqui, que quando ganhou o prêmio Nobel, ele fala: não acredito que esteja sonhando agora, mas não posso provar que não estou. Quer dizer, que era um cara, né, um filósofo que ganhou o prêmio, né? Então, ele vai indo, fala do Miyakoto, que o Miyakoto fala para ele que voar é voar, sonhar e... Espera aí, eu vou pegar aqui, porque aí eu falo melhor o que ele falou. Deixa eu ver que página que foi, 245, ele fala: sonhar, imaginar e voar são a mesma palavra. Ele aprendeu isso com Miyakoto. E ele vai indo, né? Aí fala do Giordano Bruno, que a Cristina já falou. Fala de Salvador Dalí, dos sonhos oníricos que ele via e aí fazia aquilo. Ele como é que se diz? Transformava aquilo em arte, em realidade, né? Fala do Alfred Wallace, né, que era amigo do Darwin também, que teve sonhos, que ele veio fazer a viagem aqui na América do Sul e através dos sonhos realizou descobertas. E é isso, eu estou encantada com esse livro, porque ele me trouxe para uma realidade que é mais conhecida minha, né? Então, dessas pessoas que eu lido mais no dia a dia, então, né, que são mais conhecidas. E todas relatando a importância do sonho. E eu acho, como até o Rubens falou na palestra de sexta-feira sobre a contracultura, né? Quer dizer, eu acho que a contracultura ela veio trazer isso, né? O que tem dentro da gente que a gente precisa descobrir. Não é só o que mandam a gente fazer, né? Então, isso eu venho nessa busca há muito tempo, desde os anos 70, e venho buscando e procurando. Esse grupo, para mim, foi uma bênção, porque eu tenho a condição de trocar um pouco, né, do que eu penso, do que eu vivi, do que eu sinto, e estou aprendendo muito aqui. E eu agradeço a todos e agradeço muito ao Rubens por estar me dando essa oportunidade. Beijo. Então, agora a gente tem a Valesca, a Patrícia e a Cássia, né, para falar. Eu não sei, posso pedir para a Valesca começar? Não, Rubens, hoje eu acho que eu vou ficar só ouvindo, estou assim, adorando todos os depoimentos, então eu passo realmente a palavra. Obrigada. Tudo bom. Tá tudo certo com você? Você está bem? Estou bem, sim. Faz parte também do grupo, a gente saber um pouquinho dos outros, tudo mais, né? Porque a gente talvez precise conversar um pouco. Não parece que está tão bem, Valesca. Né? Ok. Tá bom. Vou passar a palavra, então, para Patrícia. Pode ser, mas também posso ficar por último, não tem problema. Mas, então, Pode falar. eu quero agradecer muito, né, por esse aprendizado de hoje, né, essa escuta aqui com vocês.
é um presente para mim, né? Eu tenho tido muitos sonhos ultimamente, e ontem à noite a gente teve uma concentração na nossa escola espiritual, e eu estava comentando com meu filho depois, né, sobre isso. Eu sempre sonhei muito, eu sempre estudei os sonhos, eu sou pisciana, né? Então, tenho uma casa 12 bem recheada, e os sonhos sempre foram grandes professores para mim, né? E tendo sonhos que às vezes aconteceram 3 anos antes, né? E eu fiquei refletindo sobre eles e depois as coisas foram se manifestando. Eu fico feliz, né, que a ciência esteja caminhando de uma forma mais contundente nesse sentido e também integrando todas as linhas, né, que trabalham com essa questão do sonho. Eu assisti uma live do Siddhartha com o Cacá Virá, que foi assim, maravilhosa, né, de uma delicadeza, de um amor, né, para falar desse tema tão delicado que me é tão caro, e isso me tocou profundamente, né, e trouxe um silêncio, que é um silêncio que produz conhecimento dentro de mim. Quanto mais eu me conecto com esse silêncio, parece que ele vai se abrindo em lindas informações sobre as coisas, né? Então, eu agradeço mais uma vez de estar aqui, né, de você ter aceito o convite para participar aquele dia, né, a gente conversou, e depois eu falei que eu queria estar presente e tal, né, e consegui chegar. Eu só não sabia o tempo, né, que durava. Eu gostaria de fazer parte do grupo, mas tem essa questão do tempo, né? Mas eu vou vendo ali como é que eu me encaixo, como é que vocês podem também receber a minha presença, né? Mas eu estou muito grata, um grande aprendizado mesmo ouvir as outras pessoas falando depois dessa meditação tão elevada que a gente teve. O meu domingo está brilhando aqui no Rio de Janeiro, está um sol maravilhoso, um céu azul de brigadeiro, né? Então, assim, eu estou conectada com essa energia lá fora, assim, depois de todo esse processo, tanto de ontem, né, da semana que eu vivi, ontem e agora aqui com vocês. Então, eu só tenho a dizer, a expressar aqui a minha profunda gratidão a Deus por ter me trazido aqui em contato com vocês e por vocês também terem esse trabalho já com essa caminhada. Muito obrigada, viu? Quer falar? Eu vou falar pouquinho também. Namastê. Não, é que hoje nós falamos assim de tantas coisas diferentes. Acho que o que enriquece o grupo é isso. Cada um traz a sua experiência, a sua vida e põe a avaliação do capítulo, do livro do Siddhartha de acordo com essa vivência. Então, acho que enriquece muito. Só queria lembrar que hoje nós citamos aqui, né, pessoas, e vale a pena assistir, quem não viu, os 2 filmes, né? O Homem que Viu o Infinito, que fala do Ramanuja, que é um livro assim muito bonito, um filme bem interessante. A crítica não fala tão bem, mas ele destaca essa questão dos sonhos, que a Cristina falou, né, que o Siddhartha fala que você não pode escrever, mas depois de sonhar, ele escrevia, não sei se quem assistiu o filme, que o Ramanujan punha um papel imenso no chão, ele ia juntando os papéis e escrevendo tudo que ele lembrava dos sonhos. Ele deu uma grande contribuição para a questão da matemática, né? Que ele estudou as séries matemáticas, séries numéricas, uma das coisas que ele estudou. Então, esse filme, né, O Homem que Viu o Infinito, e depois quando você falou do Freud e do Jung, é Um Método Perigoso, que é o filme que fala dos dois, né, da diferença da visão entre Freud e Jung. Acho que esses 2 filmes, para quem não viu, vale muito a pena. E eu também me lembro que essa questão dos cochilos, né, de você, no dia a dia, às vezes você dar uma parada para até refletir um pouco. Eu lembro do Francisco, da cadeira do pensar dele, que de vez em quando ele ia para uma cadeirinha que ele tinha lá na fazenda, ou na casa dele, que ele vivia falando que era a cadeira do pensar. E às vezes para dar uma cochiladinha, refletir, e aquilo lá
acabava valorizando e deixando para ele claro algumas coisas que antes não tinham significado. E acho que isso a gente faz um pouquinho no dia a dia da gente, né? Quando você levanta de madrugada, que faz uma prática, e que às vezes vai para um lugar mais silencioso, começar a meditar. A meditação traz muito disso, né? Traz muito dessa questão. Às vezes até sonhos vêm na meditação, coisas que você não lembrava nos sonhos acabam aparecendo na meditação. Pelo menos para mim acontece isso. E eu aprendo muito nos sonhos. Esses exemplos que a Ani falou, a Cristina, a própria a Mônica, às vezes a gente dá isso como exemplo nas aulas de química, né, do Mendeleev, do Kekulé, que na verdade não é que aquilo lá apareceu do nada, a tabela periódica, foi assim um trabalho de muitos anos, às vezes, que se materializa num sonho. Então, é do esforço da pessoa em querer desvendar alguma coisa. Então, acho que é muito bonito. Eu não li o capítulo, mas pelo entusiasmo com que vocês falaram, me deu vontade de ler esse capítulo agora e para poder contribuir um pouquinho mais. O filme do Freud e Jung é um método perigoso. Cristina, que você perguntou. Namastê. Bom, assim, já caminhando para o encerramento, né? Lembrar que quando a gente pensa em grupo, egrégora, acho que a gente pode pensar também num lema assim, vou pensar numa coisa mais da literatura, que é o lema um por todos e todos por um. Ou aquelas frasezinhas que tinha lá na Fazenda, que o Francisco gostava de compartilhar, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Então, dizendo isso para lembrar que eu, por exemplo, estou sempre aberto para qualquer conversa, qualquer chamada por Skype, e espero, quando eu precisar, poder contar também, se eu quiser um dia. Aliás, a Ani já ofereceu, eu já tive essa conversa quando ela foi nossa consultora para alguns projetos, né? Então, isso pode acontecer sempre. A gente pode estar vivendo uma fase difícil, um período difícil, e às vezes cada um sabe quem é a outra pessoa que pode ajudar na dificuldade que a pessoa está vivendo, na dificuldade. Então, eu acho muito tranquilo para mim. Eu gosto até assim de conversar um pouco, uma chamada no Skype, no telefone, né? E às vezes isso funciona como uma espécie de, não vou dizer que é uma terapia, não é isso, né? Mas ajuda. A energia do amigo é a energia que seu ouvido, a ideia do diálogo do coração também é isso, né? É exercer a escuta do outro sem julgamento. Então, aquilo que o próprio Freud, Jung, Lacan e toda a nossa experiência ocidental busca, isso já está na escuta que Krishna faz dos lamentos de Arjuna. Ele estava ali como esse amigo. Então, a ideia do grupo é essa também, né? Saber que nós somos essa escuta. E que em cada diálogo que a gente estabelece, cada vez um é o Arjuna, o Arjuna, e cada vez o outro é o Krishna. Tem que haver confiança na relação, no par. Quando a gente encontra uma pessoa que tem confiança, a gente pode conversar um pouquinho. Cada um sabe até onde pode se abrir, né? Eu mesmo confesso que tem coisas que nunca nessa vida me abriria para ninguém. Nem para os meus maiores. Tem certos detalhes que não me permito. Mas para muitas outras coisas, o Francisco, por exemplo, cansou de me ouvir. Mas tem coisa que nem para ele eu falo, fim de papo. Porque é a natureza de cada um, né? Mas a gente sabe quando a pessoa pode... Às vezes você conversa um pouco, se sente melhor. E às vezes você ajuda a passar por um processo, né? Então, o grupo é um grupo de... Se a gente fala em egrégora,
Está falando num grupo de pessoas que estão juntos num certo projeto de vida que a gente está tentando construir. Tem 1000 etapas e que a gente pode um pouco contar e confiar uns com os outros. Então, enquanto membro dessa egrégora, participante dessa egrégora, eu me ofereço como escuta para quem necessitar, sempre. E espero poder contar também, o dia que eu necessitar, que alguém me escute. Então, hoje eu só queria dizer isso, e eu não sei se a Ani, agora que eu brinquei com a Ani, hoje eu provoquei ela, a coincidência deu tão certo, porque a hora que ela tinha que sair, ainda bem que ela saiu, então ela nem ficou sabendo nada do que a gente tramou, até porque ela é bem teimosinha, e se ela soubesse, ela já ia armar a maior revolta. Ainda bem que vocês me conhecem, né? Mas aí eu fui pega de surpresa e eu não sei dizer não para você, Rubens, nem para Cássia, evidentemente, mas também. Mas eu não iria dizer não, mas eu realmente fui pega totalmente de surpresa. Mas teve uma coisa, Rubens, não é bem só tem a teimosia, até é verdade, mas eu li o capítulo. Eu não poderia nunca sair falando se eu não tivesse lido. Mas se você tivesse me dito que a gente iria, que você não iria falar, tá? Se você tivesse feito essa colocação, olha, amanhã não tem nosso coisa, mas preparem-se para vocês falarem que amanhã eu não vou falar. Eu já teria feito uma cola. É claro que sempre dá certo. Sempre dá certo. Eu acho que super deu certo. Essa coisa assim, a Mônica, eu tinha esquecido, eu ia dar uma fala mesmo. A Mônica vai poder falar. E até passou pela minha cabeça, eu não falei. Depois a Mônica fala sobre o Yesterday lá do Paul McCartney. Eu ia falar, porque cada um de nós pega por um lado. Eu realmente peguei pelo lado da ciência, por causa da minha bagagem, e tirei um pouco, talvez, daquilo que ficasse mais difícil para os outros resumirem. Então, eu trouxe para mim essa parte. Mas foi muito complementar. O que aconteceu hoje foi muito complementar. E sempre é, tá? Sempre é. Deu certo sim. Deixa eu falar uma coisa. Então, Ani, acho que agora, já que você foi tão honesta, eu posso ser também, pelo menos um pouquinho honesto, né? A hora que você saiu, eu confessei para o grupo uma coisa que aconteceu ontem de tarde. Primeiro uma vozinha que eu ouvi, né? E depois a conversa que eu tive com a Cristina. Acontece que essa semana foi tão intensa que faz 15 dias que eu não abro o livro do Siddhartha, nem sei do que se trata esse capítulo. Aí eu falo, ou agora. Agora que eu estou sabendo. Agora deixa eu falar, porque foi muito corrida aqui a experiência desses últimos dias, né? Aí ontem de tarde eu estava pensando, o que eu faço? Aviso o grupo, ou digo que pensar em outra coisa. Aí uma vozinha dizia, não, esse grupo está maduro, você não vai falar nada e tem que confiar, porque a energia da egrégora, uma voz me dizia, vai arrumar, não é você que... Você pensa que você está conduzindo alguma coisa. Você não está conduzindo nada, não se preocupa que a condução vai acontecer. Você só não sabe como é, mas ela vai acontecer. E aí, quando você chega e já abre logo na reunião e diz tudo aquilo, fala, que coisa incrível, veio a confirmação. Me convocou para a reunião, a Mônica falou. Aí, pois é outra orientação, não precisa convocar mais, né? E aí a ideia é essa. Aí quando aconteceu, você ainda disse que tinha uma pessoa que ia te chamar para sair, olha que coisa maravilhosa. Eu vou contar para todo mundo, menos para ela. Então foi isso. Olha,
Deixa eu falar uma coisa. Aí tem um pormenor. Eu acho que está certo, que a coisa flui durante a egrégora, está tudo certo. Eu só acho que é de bom tom avisar que vai ter que essa confirmação, ela é bom fazer. Eu estranhei muito você não ter feito e me senti meio perdida até. Eu acho que você pode até não se alongar, mas é bom Não, confirmar o encontro. tá. Eu acho que Mas deixa eu dizer. isso é sempre bom. Todo mundo que faz qualquer live faz isso, Tá bom. entendeu? Então, eu acho que Essa senão, semana às vezes a gente pode se sentir eu até nem lembrei. mal convidada. Eu nem lembrei, estava tão cansado. E eu nem lembrei mesmo, que estava esgotado. Agora, como já é 15 dias, e todo mundo já sabe, todo mundo tem também um pouco desse compromisso, mas está certo, eu vou usar esse outro grupo, que agora tem dois grupos. No grupo que é mais geral, às vezes as pessoas postam coisa mais leve, né? Às vezes o Bona posta, o Luiz Carlos posta. E nesse grupo que as pessoas estão chegando, que é o grupo novo, falta eu incluir a Patrícia e faltou eu incluir a Valesca, que não tinha vindo no encontro passado. Então a gente vai ficar com dois grupos. Esse grupo do coração é só para tratar desse encontro nosso. Quinzenalmente a gente se reúne. E o outro é um grupo que ficou um pouco mais light, que é o grupo dos amigos, que é o grupo da história, de como tudo foi criado. Está o Luiz Carlos, está o Bono, mas que eles não têm mais interesse nem compromisso com esse grupo. Não faz sentido, eles não têm não na mesma sintonia mais. Às vezes eles participam com uma outra energia, que é uma energia legal, interessante, mas não é a energia desse trabalho que a gente está fazendo aqui. Por isso precisou desse outro grupo também, que aqui é o compromisso com essa egrégora que a gente está construindo junto. Tudo. Então, mas eu vou fazer uma lembrança leve, porque é quinzenal. Porque aquela coisa de chamar sempre assim, eu acho que a gente tem que superar isso. Mas eu lembro. E assim, eu vou ver se eu monto também. Vou escolher um bom aplicativo, não sei se vai ser o Microsoft Teams até, que agora eu estou experimentando, que tem um monte de recursos. Que aí uma vez você selecionou ele, é sempre ele, não precisa nem mais chamar por WhatsApp. De repente a chamada já vem por ele, o grupo já está formado. 10 minutos antes já chama, a pessoa entra e pronto. Não preciso ficar lembrando um dia antes, 2 dias antes. É porque é quinzenal e a gente chama por lá. Mas deixa eu ver como vai ser, deixa eu aprender um pouquinho. E aí eu combino isso junto com o grupo. Eu aviso, pessoal, estou pensando em fazer assim, está tudo certo. E eu posto nesse grupo, não no outro. É para não precisar ter ruído, nada, né? As outras pessoas ficam mais light, ficam à vontade também, e não se sente toda hora cobrada. Eu me sentia mal. Eu vivia cobrando pessoas que não tinham mais interesse em participar e não tinham coragem de dizer. Tinha uma relação de amizade, mas que o grupo já tinha dado o que elas queriam do grupo. Isso não muda nada. O Bona continua tão amigo meu como sempre foi. Mas ele está certíssimo de estar cansado do grupo e ter outros interesses para domingo de manhã, né? Tem as filhas, tem um monte de coisa. Ele está certíssimo. Então, para que eu vou ficar cobrando? Deixa ele livre, deixa ele postar as coisas dele. A gente continua interagindo. Mas eu não vou pressionar Luiz Carlos, Bona, não faz o menor sentido. Para mim, né? Ah, Rubens, é por isso que eu estranhei que eu até entrei atrasado, porque você não postou, então não vai ter mais esse link lá no grupo da meditação. Não. Mas assim, eu não entendi muito bem essa necessidade de ter um outro grupo. E eu acho que isso até, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que isso até restringe um pouco as pessoas, porque a pessoa, sei lá, num outro dado momento a pessoa pode querer participar. Eu não vejo, não enxergo assim, que isso é uma cobrança. E eu acho que aí. E outra, já. Às vezes a pessoa, por exemplo, não quer participar do estudo, mas quer participar da prática da saúde. Principalmente o Bona, que o Bona sempre foi uma das pessoas, né, lá atrás, junto eu, Ani, Bona,
ele também pedia muito a prática da saúde, ele gosta muito. Então, acho que quando você coloca o link lá, você dá essa liberdade. Eu não vejo isso como cobrança, eu vejo como uma porta aberta, né? Como a gente tem nos templos que usam assim, que é uma porta aberta que mesmo que a pessoa fique um tempo sem participar, num dado momento, aquele dia, a pessoa está com aquela necessidade, ou sente uma vontade, ou sente. Não sei, eu não sei, não entendi, talvez por isso, né, que eu esteja me colocando, porque eu não entendi a necessidade de ter 2 grupos, porque, né, o intuito é um só, é o coração, eu não sei o que um poderia tratar que seria inadequado de tratar no outro, entendeu? Eu acho que é mais uma oportunidade de, sei lá, da pessoa ter essa coisa de, por um tempo, estar ausente, mas depois de voltar. Eu acho que um grupo só tem essa conotação. Então, eu queria que você só me esclarecesse isso. Não, esse grupo, por exemplo, a gente gravou uma coisa, nós participamos, aí o áudio, o vídeo, vou disponibilizar nesse grupo. O outro, tem pessoas lá que nunca participaram de uma reunião. Tem aquele menino do Equador que pediu para entrar no grupo, que se interessa, que interage, mas ele não está na mesma sintonia. Eu acho estranho compartilhar prática daqui o vídeo. E o Bono, a mesma prática da saúde, se ele quiser, a hora que ele quiser, ele é bem-vindo, é só dizer. E a coisa de postar o link não vai precisar mais, porque o próprio aplicativo fornece isso, né? Então, é igual a chamada que você vai tocar, por exemplo, no dia, 15 minutos antes está lá. Então, não é que eu vou postar o link aqui ou ali. Eu acho que não vai precisar postar. Mas, se for o caso de postar lá, também posto. Não tem problema nenhum. Agora, esse grupo eu acho um pouco mais restrito, sim. Por exemplo, o grupo de lá tem mais liberdades. Às vezes, até a energia das coisas que você posta, uma energia que tem menos compromisso com a formação na nossa egrégora. Tem menos compromisso. São pessoas que não estão vindo, não estão participando, não estão assim, a par das discussões, do andamento. Né? Então, às vezes, por exemplo, e lá é legal ter essa liberdade, que aqui não caberia. E, às vezes tem umas piadas, principalmente piada, que piada é uma coisa perigosa, porque piada te quebra, às vezes, te distrai, te tira do foco. Né? Lá tudo bem, às vezes tem uma coisinha que a pessoa gosta de postar, ou até palavrão. Eu não vou falar nada, mas se aparece um palavrão, parece, não é moralismo, né? Mas aqui no grupo fica um pouco pesado. Você ouviu está num clima, de repente tem uma coisa com palavrão. Lá, se acontecer, faz parte ainda, porque é como se fosse um compromisso um pouco menor com tudo que a gente está tentando construir. Foi essa a ideia, de preservar as pessoas e de preservar as energias, né? Mas a coisa de postar não vai ter problema, porque se der certo com esse aplicativo, está resolvido. Agora, o grupo sempre você fez questão de lembrar, isso eu aprendi com o Srivaja, né, que foi o meu primeiro instrutor, não sei se a Cristina conheceu, no Shuddha Dharma, né? Então, ela está até saindo já agora. Mas Srivajana, ele disse para mim uma coisa muito importante, que é o seguinte, isso era 1974, quando eu estava ingressando para essa trajetória, né? Ele falou assim, olha, quem vai conduzir um trabalho, vai conduzir um grupo, que tem um compromisso espiritual com uma egrégora, você tem que ter um cuidado com a energia do templo, a energia desse ambiente. E um grupo é meio como se fosse um templo. Então, se um grupo está perdendo um pouco essa característica, porque as pessoas não têm esse interesse, eu criei um outro grupo para manter esse interesse. Mas aí eu vou dar a metáfora que Srivajana trouxe. Ele falou, olha, o único compromisso que você precisa ter das pessoas, ele falou especialmente para mim, é o seguinte, está ali a porta, porque naquela época era um templo, né? Então tem a porta de entrada. Olha, falou, olha só, aqui entra, todos são muito bem-vindos. Quando a pessoa põe o pé da porta para fora, é a vida dela.
para ela viver como ela quiser, com total liberdade. Eu não quero nem saber se ela leva uma vida mais honesta, mais desonesta, se ela é militante daqui, militante de lá, isso não interessa nada. É a vida dela lá fora. Agora, quando ela põe o pé para dentro, né, aí ela tem que se comprometer com a egrégora, ou seja, uma espécie de modo que cada ambiente regula o seu modo, que é a ritualística, o rito de cada ambiente, porque é isso que permite que o sagrado se manifeste. Se eu tem variações, mas se eu profano isso, eu profano o trabalho sem perceber. Então, por exemplo, se eu, sei lá, no caso, acho que eu posso tomar como exemplo, não tenho certeza, mas eu vou participar de um ritual que é mais intenso, que algumas coisas podem até sair do controle se eu tomar algumas substâncias. Imagina eu fazer isso de um jeito que não exista assim um controle daquele ambiente para que nada fuja, né? Então é só isso, ou seja, eu percebi também ali que aquele grupo já não tinha esse compromisso com os trabalhos que a gente realiza. E não precisa ter, porque nós somos amigos, a gente tem outros interesses. E nesse não. Então, ou seja, aqui é para quem tem a ideia de que quando a gente entra nesse grupo, mais ou menos sabe a energia do grupo, e eu não vou fazer uma postagem que quebra a energia do grupo, por exemplo, que destoa muito, né? Foi só esse cuidado. Falou, não, melhor aqui a gente manter essa... E sem ser purista, não é essa a ideia. É só um cuidado, por exemplo, quando você entra na igreja, uma igreja qualquer, né? O padre lá sabe aquilo que é permitido fazer na igreja. Eu não posso entrar na igreja com um radinho de pilha, ouvindo funk. Mas se eu vou para a praia, posso. Não tem nada a ver. Eu até gosto de funk, qual é o problema? Mas não dá para ouvir funk. O padre vai fazer, está preparando ali, está limpando tudo, incensando. Não começou. Mas você está preparando o ambiente para começar um trabalho. Aí, pumba, entra um funk ali. É claro que isso não pode na igreja. E cada ambiente tem a sua ritualidade. Isso não tem nem muito lógica, não tem lógica nenhuma. Porque a ritualística faz parte da moral, dos costumes. Isso não tem lógica, é a tradição. Cada tradição tem um corpo de valores que é para preservar aquela estrutura do sagrado que vai se expressar ali. Então a ideia é como se estivesse pensando, eu tenho uma certa responsabilidade com essa egrégora. Eu preciso ter certeza que ela vai ser bem alimentada. Foi só isso. Ok. Então, mas é claro que a gente continua super presente nos dois grupos, com todos os trabalhos, e todo mundo continua super bem-vindo no nosso grupo, se tiver interesse. Não vai forçar ninguém a participar. Né? Então, a gente inclui assim. Então, no caso do Bona, eu cansei de convidar ele até... Desde que, na verdade, o Bona foi o seguinte, eu acho, né? Desde que nós mudamos de Ipanema aqui para o Flamengo, o Bona é meio comodista, com respeito ao amigo. Ele não tinha interesse em sair de Ipanema, ele gostava de dar uma gostosa de uma caminhada da casa dele para ir até em casa, fazer uma prática legal, interessante, interagir e voltar para almoçar com a família. Vir aqui no Flamengo já não era nada mais de gostoso, era desgastante, ainda chegava atrasado para o almoço. Então ele está cheio de razão de dizer que não tinha interesse em vir. E aí se desinteressou também quando começou a pandemia, porque já estava com 1000 outros interesses. Mas eu convido sempre, quando a gente conversa por telefone, ele desconversa. Eu não vou ser aquele chato que fica atrás perseguindo o fiel. Não, mas é meu amigo. Aliás, a minha relação sempre com as pessoas, o único valor que eu acredito, e aí vem dos anos 60, eu estou com a Mônica, eu sou da liberdade. 100% de liberdade.
não é 95, livre, tudo livre, tudo à vontade. Então nunca ninguém vai ouvir da minha parte uma cobrança, não faz sentido para mim, até onde eu entendo. Né? Foi só por isso, para não cobrar ninguém. Eu acho que no caso dele, ele. Não sei se eu estou, deixa eu olhar aqui. Então vocês estão me ouvindo? Porque eu não sabia se. Eu acho que no caso dele, talvez ele tenha se desinteressado pelo livro, porque você lembra no início também, eu quase não ia participar do estudo, porque eu não me interessei tanto pelo livro, mas eu já conversei até isso com a Ani, né? E eu falo, não, independente do que a gente está discutindo, eu comecei a ler, agora eu estou até achando mais interessante como essa parte de Sono REM, eu vi que o capítulo 3 é Sono REM, e tem umas coisas que me interessam, então provavelmente esse capítulo eu vou ler. Esse de hoje eu também não tinha lido, achei muito interessante a forma bem assim sagaz como todas as pessoas que expuseram, a Ani expôs muito bem, a Mônica, a Cristina, gostei muito da forma como elas colocaram. Até também fiquei com aquela curiosidade, falei, vou até ler, né? Eu como a Cássia aí, né, Cássia? Estou junto aí com você, vou também ler. Mas, assim, eu acho que no caso do Bona, ele gostaria de participar, ele alguma vez eu já senti isso, né? Que ele gostaria de participar da prática da saúde, porque foi uma coisa que ele ficou muito feliz quando retornou, e às vezes a pessoa fica assim, meio sem jeito de falar, eu quero participar da prática, mas não quero participar. Eu já sou uma pessoa que eu já falo tudo, então eu já sou bocuda, eu já falo que se eu gostei, se eu não gostei, mas tem pessoas que não têm essa mesma expressão, e eu acredito que ele queira participar da prática da saúde, mas talvez não esteja tão motivado para esse estudo especificamente, o que não significa que num próximo estudo ele não também, se a gente de novo, eu acho assim, eu tenho uma opinião diferente de você, eu acho que se a gente tem dois grupos, assim, mas eu só estou colocando aqui a minha opinião, mas claro, você sabe da melhor forma. Vou deixar o convite lá aberto para a pessoa. Mas eu acho assim, eu nunca vi nenhuma, pelo menos não na minha avaliação, nenhuma publicação que quebrasse a energia, até porque a gente sempre diz, tudo é divino e tudo é maravilhoso, depende de como a gente vê, se alguém posta um vídeo de uma música, eu acho que a música é uma expressão que traz assim, uma alegria para a gente, então assim, eu nunca vi nenhuma publicação que fosse inadequada ao ponto de tirar essa egrégora, e eu acho que se isso ocorre, a gente tem toda aquela